Atenção. Abra sua Bíblia em Neemias, no capítulo 3. Você que já deu uma lida, já ficou animado, animada. Obrigado porque você está aqui, obrigado pessoas que nos visitam. E se você é ao final do culto, eu não estou indo à porta. Um minuto, amados. Eu não estou indo à porta cumprimentar por razões óbvias. Mas se você quer vir até mim e se apresentar, quem sabe você que já está vindo à nossa igreja desde o nosso retorno, eu quero conhecer você. Lá em casa, às vezes, termina o culto, Débora fala, amor, fulana veio. Eu falo, eu vi. Não, mas eu não identifiquei. E a gente fica dizendo quem veio, quem não veio. É uma conversa necessária neste tempo. Nós estamos, amados e amadas, considerando juntos o livro de Neemias. Porque Neemias é o livro do retorno. É o livro da reconstrução. Tem muito a ver com aquilo que todos nós estamos vivendo. As duas primeiras mensagens trataram-se da postura de Neemias, ou da resposta de Neemias, depois que ele soube por Anani, um dos seus irmãos, de que os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas destruídas. E daí então, Deus toca no coração de Neemias, ele chora, pranteia, lamenta, mas ora. Não adianta só chorar, lamentar e não orar. Ele orou e confessou os pecados da nação, se identificou como parte da nação. É sempre importante repetir que isso, no que diz respeito a Neemias, é um destaque, porque Neemias não nasceu em Jerusalém. Tudo leva a crer, é uma possibilidade muito real, de que ele tenha nascido no exílio já. Então, ele era alguém que conhecia a história do seu povo, que tinha os seus pais sepultados em Jerusalém, porque ele vai falar de sepulcro dos seus pais, mas alguém que poderia perfeitamente, como muitos de nós, pensar o seguinte, isso não tem nada a ver comigo. Mas Neemias chama para si a responsabilidade, espera 4 meses, aproveita uma oportunidade que está diante do rei, da rainha, faz o pedido, monta uma estratégia, estabelece um plano, e a mensagem de domingo passado eu falei sobre isso. E chegando em Jerusalém, ele faz uma inspeção, ele visita as portas da cidade, conhece a realidade, portas queimadas pelo fogo, muros derrubados, ele examina, chama o povo e diz, versículo 17 do capítulo 2, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, as suas portas destruídas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. O povo se une, a liderança se une, a mão de Deus está sobre Neemias, e eu destaquei que mão de Deus é uma expressão chave nesse capítulo 2, vai ocorrer 2 vezes, e Neemias então recebe, obviamente, o apoio do povo e a oposição dos inimigos. Eu disse no domingo passado, eu vou repetir, se você não quer ter oposição, é só não fazer nada. É só não fazer nada. Não é? Que você realmente nunca vai ter oposição. Mas todas as vezes que você levantar para fazer alguma coisa, é igual na família, não é? Está tudo ruim na família, mas está todo mundo em paz. Se você se levanta para resolver uma questão, vai se levantar da oposição, severa. Porque as pessoas se acostumam com o caos. Tem casal que se acostuma a brigar. Se um desejar não brigar mais,
Ó, vai ter problema. Então, quer dizer, a gente que quer manter realmente o propósito de Deus para a família, para a nossa casa, para a igreja, para o Brasil, para o mundo, para a nossa cidade, a gente vai ter oposição severa. Tá ok? Mas o capítulo 4 é que vai falar de oposição. Domingo que vem, se o Senhor Jesus não voltar antes, eu vou falar de oposição. Hoje eu quero falar de mãos ao trabalho. E pela gravura você já vê que eu estou sintonizado aí com esse novo momento, né? Então todo mundo de murrinho, é murrinho isso daqui? Não é? Soco, sei lá, cumprimento aí da pandemia, mas dizer, estamos juntos, mãos ao trabalho. Mãos ao trabalho. O capítulo 3 de Neemias, amados, é o capítulo temível por muitos expositores, não é? Eu estava lendo James Boyce, que é um renomado pastor americano, ele disse que até expositores experientes pulam, e ele dedurou um, então eu vou dedurá-lo também, porque James Boyce fez. O Charles Swindoll, no comentário dele de Neemias, ele pula o capítulo 3, né? Mas não seria falsa modéstia minha dizer que ele pulou e eu não vou pular. Mas eu creio, amados, e vou seguir, pegar carona com James Boyce também, o capítulo 3 é o mais importante do livro. Por quê? Porque o trabalho está sendo feito. Mãos ao trabalho. Se durante 2 ocorrências, no capítulo 2, apareceu a mão de Deus não iria reconstruir as portas. Não era a mão de Deus que ia reconstruir os muros. Eram as mãos dos homens. Não é? Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa também. É igual Jesus em João 11, tirai a pedra. Ele poderia dinamitar a pedra com um olhar, tipo X-Men, Vingadores. Ele teria poder para isso. Mas ele falou, gente, tirai a pedra. Moisés, Êxodo capítulo 3. Deus diz para Moisés, o que você tem na sua mão? Moisés diz, um cajado. Tá bom. O que você tem na sua mão? Eu usei 2 exemplos bíblicos, agora eu vou usar um exemplo extra-bíblico, não é? Quase que irreverente, mas não é. O Galvão Bueno deu o apelido ao Oscar Schmidt de mão santa. Claro que o Oscar Schmidt gostou, porque ele usa até hoje isso em palestras de coach que ele faz. Mas de início ele gosta nas entrevistas de mexer com o Galvão, dizendo o seguinte, mão santa nada, se eu não treinasse eu queria ver se eu ia acertar tanto. Né? Aquela arrogância que o Oscar tem, pelo menos a minha leitura. Mas de todo modo tem sentido. Mão santa? Não. Mão treinada. Mão de Deus? Sim. Favorável, benevolente, providente. Mas teve mãos de homens e de mulheres. Teve mãos de pessoas que estão aqui registradas pelos seus nomes. E essa mensagem vai ter um outro sentido também, um outro benefício, porque casais aqui sem filhos vão ficar encantados com estes nomes diferentes e vão certamente aumentar a possibilidade, ou pelo menos a criatividade, dos nomes aí dos seus futuros filhos. Só tem nome especial. Lindo. Vamos à leitura, então, de todo o capítulo 3. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, dispuseram-se então a reconstruir as portas, ou a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as folhas da porta no lugar. Depois construíram o muro até a Torre dos 100, que também consagraram, e prosseguiram até a Torre de Ananel. Os homens de Jericó
reconstruíram o trecho seguinte. E logo adiante construiu Zacur, filho de Irri. Os filhos de Asenaá construíram a porta do peixe. Colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Merimote, filho de Urias, filho de Acós, reconstruiu o trecho seguinte. E Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, reconstruiu o pedaço seguinte. E Zadok, filho de Baamá, fez os reparos na parte a seguir. Os tecoitas reconstruíram o trecho seguinte, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Joiada, filho de Pazeia, e Mesulão, filho de Bezodeias, reconstruíram a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronodita, homens de Gibeão e de Mispá, locais que pertenciam ao domínio do governador do território, a oeste do Eufrates, reconstruíram o trecho seguinte. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, reconstruiu o pedaço seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, reconstruiu o trecho logo adiante. E assim fortificaram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu o trecho seguinte. E Gedaías, filho de Arumafe, reconstruiu o trecho posterior, em frente à sua casa. Atos, filho de Azabneias, reconstruiu o trecho logo adiante. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, reconstruíram a parte seguinte, como também a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha seguir, com a ajuda de suas filhas. Anum e os moradores de Zanoa reconstruíram a porta do vale. Eles a reconstruíram e colocaram as vigas e puseram as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Também reconstruíram 1000 côvados até a porta do esterco. A porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Gol-Rose, governador do distrito de Mispá. Colocou as vigas e pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Sur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Os levitas fizeram os reparos no trecho seguinte. Eles estavam sob a supervisão de Reum, filho de Bali. No trecho seguinte, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos no seu distrito. No trecho seguinte, a restauração foi feita por seus compatriotas, sob a supervisão de Bavai, filho de Renadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá, fez os reparos em frente à subida para a casa das armas, até a esquina do muro. Baruque, filho de Zabai, reconstruiu a parte seguinte, que ia desde a esquina do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meromote, filho de Urias, filho de Acós, fez os reparos da parte desde a porta da casa de Eliasibe até o fim dela. A parte seguinte
foi reconstruída pelos sacerdotes que habitavam nos arredores. Em seguida, Benjamim e Azub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maséias, filho de Ananias, em frente à sua casa. O trecho seguinte foi reconstruído por Binuí, filho de Henadad, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, fez os reparos em frente à esquina e à torre que se projeta da casa real superior, perto do pátio da guarda. No trecho seguinte, Pedaías, filho de Parós, fez a restauração. Os servos do templo que viviam em Ofel fizeram os reparos até em frente à porta da água, na direção do leste e até a torre que ali se encontra. Os tecoitas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre que sobressai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Em seguida, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente à sua casa. Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental, fez a restauração no trecho seguinte. Ananias, filho de Zelemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, reconstruíram o trecho seguinte. Depois desse trecho, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos numa parte em frente à sua moradia. Depois dele, Malquias, um dos ourives, fez os reparos numa parte que ia até a casa dos servos do templo e dos comerciantes em frente à porta da guarda até a torre da vigia da esquina. E os ourives e comerciantes fizeram a restauração entre a torre de vigia da esquina e a porta das ovelhas. Que a palavra de Deus lida, uma vez exposta, venha alimentar o nosso coração e motivar cada um de nós ao serviço cristão. Se você tem esse desejo, diga amém. Muito bem, amados. Mãos ao trabalho. João Marcos, dá um clique aí. A grande ideia desta passagem é essa. No desafio de restaurar nossas ruínas, Deus opera no sobrenatural, a mão de Deus. E cada um de nós precisamos cooperar em nosso natural, as nossas mãos. Você já deve ter reparado que é impossível entender a estrutura desse texto se não entendê-la como um bloco só. É uma peça só. Então este, por incrível que possa parecer, é um sermão que eu vou estar tratando por inteiro essa porção, e não fique preocupado que eu não vou repetir esses nomes aqui, porque é nome complicado, tem nome que nem sai. Mas é importante nesta noite, amados, 30 de agosto de 2020, fazermos aquilo que o Espírito Santo quis que fizéssemos enquanto leitura da sua palavra inspirada. Reconhecer esses homens e essas mulheres. Sobretudo, esses nomes também. Dá um clique aí, João Marcos, por favor. Olhe o tamanho da obra. Eu não sei se dá para você ver direitinho, mas, amados, é uma obra de 4 quilômetros. São 7 portas, com extensões assim absurdas. Teve que se montar uma equipe. E Neemias faz questão, amados, de separar e de gerenciar esta obra em 40 equipes. 4 quilômetros para uma equipe é muita coisa. Para 40 equipes, dá, não dá? Eu não sei se você reparou, mas muitas leituras que eu fiz aqui, em frente à sua casa, em frente à sua casa. Bem antes de Mahatma Gandhi dizer, se você quer um mundo limpo, primeiro limpe a frente da sua casa. Mas bem antes de Mahatma Gandhi
ter dito isso, Neemias já havia pensado nisso. Ora, se a pessoa ficar responsável de reconstruir a porta da frente da casa, vai ficar mais fácil. Não vai gastar deslocamento, não vai precisar ninguém sair de um lado para o outro. Quer ver uma outra curiosidade aqui? Você vai ver homens de Jericó, os tecoitas, que é de Tecoa. Só uma curiosidade, a terra de Amós, né? Gente veio de outros lugares para construir os muros, as portas de Jerusalém. Por quê? Um senso de cooperação. Então, João Marcos, deixa essa tela só para eu lembrar alguns detalhes aqui que um comentarista chamado Howard Voss salienta. À primeira vista, amados, parece uma lista de nomes esquecidos, detalhes chatos da construção de muros. Você que esteve ouvindo hoje, participando da IBD, eu fiz a seguinte pergunta, não é? Falta alguma coisa na Bíblia a ser revelado, não é? Que seja importante? Depende do modo como você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia para satisfazer a sua curiosidade, realmente tem alguns versículos que não tem na Bíblia. Eu até brinquei na IBD, por exemplo, deveria ter um versículo só. Oh Deus, não precisava de mais. Um versículo só para dizer qual é a forma de batismo correto. Porque aí não teria essa distinção aí, batistas, presbiterianos, congregacionais. Mas isso tem na Bíblia, de modo específico? Não. Sistema de governo da igreja, congregacional, episcopal. Não tem um versículo-chave. Predestinação, responsabilidade humana, como que fica a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Eu sou salvo porque eu sou eleito, ou sou eleito porque é salvo? Não tem. A Bíblia não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade intelectual. A Bíblia foi escrita para nos tornar mais santos. Eleitos, santos e amados. Então esse texto aqui, amados, ele é um relato dramático, emocionante. Uma comunidade inteira é mobilizada e é levada a trabalhar de maneira harmoniosa. Pelo menos não está registrado aqui, amados. Não teve briga, não teve contenda. Todo mutirão de igreja começa bem, não é, nem? Mas depois de algum tempo, um brinca com o outro já não gosta da brincadeira. João Batista, Laci, JB Kid, Ramos, irmãos que estavam aí, estão, né, nos nossos mutirões. Mas esse mutirão aqui, amados, não sei quantos dias durou, aqui exatamente, a construção dos muros no todo foram 52 dias. Mas cada um fazendo a sua parte, em 40 ou 41 sessões. Outra, amados, a obra teve iniciativa, e me permita um neologismo, né? Lembrando do Davi Gomes, do Bem-Amado, né? Teve iniciativa e acabativa. Porque você vai encontrar no texto sempre a expressão e terminou, e reparou, e construiu, e fortificou. Ninguém aqui começou uma obra e deixou pela metade. Esses nomes bonitos aqui, o Léo, o Andriele, Eliasibe, Asenaá, Meremote, Joiada, Melatias, olha que bonito, Melatias, já pensou? Uma mãe chamando o filho, Melatias, meu filho. Então, esses cidadãos aqui começaram e terminaram, concluíram a tarefa. Olha para mim, amados, muita coisa não dá certo no Brasil, porque no Brasil o pessoal começa muita coisa e não termina. Teve hospitais de campanha, eu sei que você deve estar... O pastor só vai lembrar de coisa ruim, mas teve hospital de campanha que fechou sem abrir. Nem abriu e fechou. Meu Deus do céu, por isso a gente está nesse caos no nosso estado.
Na quinta eu preguei sobre a questão da política, na sexta o governador cai. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, de todo modo, ei, Ronaldo, eu preguei aqui. Terceiro, amados, o trabalho foi feito de uma maneira tão veloz que a oposição não deu nem tempo de se levantar. Quando a oposição viu, as portas já estavam feitas. Era só reparar o muro e pronto, acabou. Amados, quando a gente trabalha direito, com destreza, com destemor, com ousadia, quando os nossos inimigos virem, já está pronto. O texto não diz, amados, mas eu tenho para mim que o pessoal trabalhou até de madrugada. Quem viajou para missões com a gente, Bolívia, Peru, esses dias nós estávamos cantando, João Batista, Quão Formoso És, eu lembrei lá de Arequipa. O João Batista com o violão cantando Quão Formoso És, o intérprete Marlon, né? Já fazendo a tradução, um tempo bom. E nós trabalhávamos lá o seguinte, amados, o campo missionário não tem moleza. O Nilton estava lá com a gente também numa vez. O sol raiou, vamos trabalhar. E vamos trabalhar enquanto tem sol. E nesses países aí que o sol fica até 8, 9 horas da noite, a gente estava lá. Jesus disse que iria destruir o templo e reconstruir em 4 dias. Nós fizemos em 7 dias no Haiti. 7 dias nós chegamos, esquadrejamos o terreno, falamos, o templo vai ser assim, a medida é essa, vamos cavar buraco. 7 dias. 7 dias depois, eu estava pregando no púlpito da igreja, do templo. Já até fica arrepiado, né, de lembrar. Que é isso. Uma outra vantagem desse texto também é que a gente conhece muito da topografia da antiga Jerusalém a partir desse texto. Só esse desenho que a gente tem é algo impressionante. E um outro ponto que merece destaque também é que não trabalhou nessa obra, Jéssica, somente pedreiro. Se fosse só pedreiro, ia dizer, poxa, tinha muitos pedreiros em Jerusalém. Mas preste atenção, olha, trabalhou nessa obra sacerdote. Os pastores foram os primeiros, capítulo 3, versículo 1. Eliasíbe, o sumo sacerdote, e seus irmãos se dispuseram a reconstruir a porta das ovelhas. Por que a porta das ovelhas? Esse nome é dado pelas ovelhas que entravam para os sacrifícios. Então os sacerdotes falaram o seguinte, vamos primeiro restaurar o altar. Vamos primeiro cuidar do culto. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, arregaçou a manga da camisa e falou, vamos lá, colher de pedreiro, picareta, vamos fazer massa. A massa é de quanto? 3 por 1, 4 por 2, 5 por 3. 5 por 3 é cruel, né? Vamos fazer como? Sumos sacerdotes. Botaram as mãos ao trabalho. Mas não foram só eles não, porque o texto termina no versículo 32, falando de ourives e comerciantes. Ai! No versículo 5 não. Deixa eu ver aqui. 8. Vai falar de perfumistas. Perfumistas aqui são farmacêuticos. Gente, o que ourive vai pegar na massa? Pegou. Não tinha essa história de, eu sou da diretoria, eu sou da parte técnica, sou do desenho técnico, eu sou do som, eu sou engenheiro. Luiz, não tinha isso. Todos pegavam na massa. Ourives, ourives, o Fábio Ourives, né? Trabalha molezinho ali, molezinho, alicatinho e tal, cortando, fazendo.
Dá uma colher de pedreiro para ele. Perfumista, amados, farmacêutico, trabalhava só vendendo remédio. O que você quer? Novalgina, Tilenol. Ia lá, pegava um perfuminho aqui para a patroa, aquela história toda. Pegou na massa. Comerciante. Não, eu só fico atrás do balcão. Atrás do balcão vai ficar à frente da massa. Com enxada. No Haiti não tinha enxada, né? Virar a massa com pá. Misericórdia, Senhor. Virar concreto com pá. Só no Haiti mesmo. Misericórdia. Por isso que nós inventamos uma enxada lá. Fizemos história, não é? Brasileiro, gente, faz... inventa história em qualquer lugar. Adaptamos lá uma enxada pré-histórica para mostrar para os haitianos como é que vira massa no Brasil, né? Comerciantes, amados, envolvidos na obra. Coisa linda. João Marcos, então como é que a gente analisa esse texto como um todo? Não tem estrutura esse texto de porção, é como um todo. Primeiro, o trabalho foi realizado. Repita comigo, trabalho foi realizado. Missão dada. Missão dada. Todo mundo. Ah, pastor, mas e a mão de Deus? A mão de Deus, a mão do Senhor, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes em Esdras e 2 vezes em Neemias. Mas não foi a mão de Deus que construiu, a mão dos homens. Outro ponto, amados, muito interessante. A gente não pode se esquecer que Neemias, primeiro, inspecionou a obra. Neemias não chegou lá para trabalhar no escuro. Ele falou o seguinte, são 7 portas. Porta tal, tem uma medida tal. Vamos lá? Vamos fazer. Planejamento. Eu disse isso no domingo passado, só vou citar agora. A oração não isenta o planejamento. Tem gente que acha que é espiritual fazer as coisas sempre de improviso. Tem gente que acha, Regina, que é falta de fé planejar. Por isso que Lucas, Jesus vai dizer que se a gente não planejar construir uma torre, se um homem empreende construir uma torre e ele não planeja, vai faltar dinheiro e vai ficar torre inacabada. O hospital de campanha, lá de Caxias, lá de São Gonçalo, ficou tudo sem usar. Sem planejamento, ou melhor, com planejamento, né? Só que é um outro planejamento que não vem ao caso aqui. Amados, um outro ponto. O mesmo povo que disse no versículo 18, levantemo-nos, 18 do capítulo 2, levantemo-nos e construamos os muros, é o mesmo pessoal que pegou para trabalhar. Amados, boa intenção, o inferno está cheio. O povo dissesse o seguinte, vamos pegar junto. E só ficasse no discurso, a obra não seria feita. Santa Teresa d'Ávila tem um trecho, uma poesia muito linda, que diz assim, Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu, nenhuma outra mão senão as tuas. Tu és os olhos os quais a compaixão do Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais ele deve ir fazer o bem. Tu és as mãos com as quais ele deve abençoar os homens de hoje. Às vezes a gente ora, né? Ó Deus, levanta pessoas para a tua obra. E Deus está dizendo, eu já mandei você. Eu já mandei você. Olhe para mim, queridão e queridona, a obra ela é extensa. Mas não adianta ficar só olhando para ela. A gente tem que botar a mão para trabalhar.
A construção do templo aqui, a construção das salas, a construção da sua casa, a construção do seu trabalho, a construção da sua vida, a construção da sua família. Quantas coisas estão sendo adiadas na sua família? Não fica assim, eu vou ter que ter uma conversa com a minha mãe. Marca. Eu vou ter que ter uma conversa com o meu marido. Marca. Conversa, fale, resolva. Você precisa resolver coisas. Trabalho precisa ser realizado. Chega de ficar deixando torres inacabadas na vida. Deixa de ficar deixando aqueles assuntos empurrando com a barriga. Você vai ter que resolver. Um dia eu cheguei para um pastor até, hoje a gente está bem mais próximo, mas eu falei com ele, o que você tem contra mim? Porque o que adianta eu ficar falando para os outros? Vamos resolver? Na família também é assim. Já cheguei também para a gente da minha família e falei o seguinte, rapaz, não dá, hein? Não dá para te ajudar, não. Agora, a pessoa hoje, amados, me perdoe a indiscrição, manda recado pelo Facebook. Facebook, Augusto Nicodemos falou que é o castelo dos covardes. Sai da igreja, muda de igreja, a gente nunca sabe o que foi. Eu não quero impedir que você saia da igreja, porque aqui só fica quem quer. Mas você tem um problema? Fala. Pastor, eu não gosto do senhor. Amém. Não fui com a sua cara. Amém. O senhor não recebe bem as pessoas. Amém. Eu vou melhorar, mas você me dá tempo de eu melhorar? Não, eu já estou saindo. Então ora por mim. Um dia uma pessoa chegou para mim e falou o seguinte, pastor, a Ibacem recebe mal as pessoas. Eu nem sei porque que eu quero ser dessa igreja. Eu falei, então me ajuda nisso. Seja agora responsável por receber todo mundo que chega. Ele está aqui até hoje, feliz da vida. Porque, gente, trabalho tem que ser realizado. Eu prefiro perder uma amizade por franqueza do que ganhar um amigo pela mentira. Trabalho precisa estar realizado. Segundo, João Marcos, tarefas compartilhadas. Eu não vou insistir muito nisso. Eu até ocultei aqui o cronômetro, viu? Foi minha máscara. Botei a máscara no cronômetro. Tarefas compartilhadas. Neemias não podia fazer tudo sozinho, podia? Então ele falou, eu não sei se ele falou, a gente fala, mas pastor, por que o senhor está falando que ele falou? Por que o senhor está falando que ele falou? Porque Neemias não aparece aqui. Pastor, mas tem o Neemias aqui, é xará dele, não é ele, é o filho de Asbuque. Neemias era filho de Acalias. Porque Neemias está nos bastidores, amados. O líder não é aquele que trabalha por 10. É aquele que põe 10 pessoas para trabalhar. Só que tem uma coisa também. Se o liderado vê que o líder está fazendo corpo mole, também não, ele tem que pegar junto. Mas ele tem que trabalhar ali nos bastidores. Ele tem que, olha, essa equipe aqui, às vezes no mutirão tem muito disso. A pessoa fica batendo a cabeça, todo mundo quer trabalhar com quem gosta e tal. Vamos montar equipes. Então você vai ver nesse texto, amados, isso. Diferentemente de Nabucodonosor, que disse em Daniel 4,30, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência? Neemias, amados, em nenhum momento obteve vantagem pessoal. Não tinha uma placa na chegada de Jerusalém, um outdoor dizendo, Neemias, homem do bem. Neemias, amigo do povo, não havia. Neemias, nele você pode confiar. Não havia. Neemias tirou o nome dele e colocou esses nomes aqui já. Deu crédito para quem de fato estava ali trabalhando. E ocultou-se a si mesmo. Os sacerdotes, amados, disseram o seguinte, vamos começar. E eu gosto muito, amados, de fazer essa conexão,
Tudo começa com os sacerdotes, porque eles precisam dar um exemplo de que fé tem mais a ver com a vida do que se imagina. E a liturgia da vida precede a liturgia do culto. Eu faço uma conexão com Noé, Gênesis 8, 18 a 22. Qual foi a primeira coisa que Noé fez quando pisou em terra firme, depois de 1 ano na arca? Edificou um altar. A primeira porta, amados, foi edificada, era a porta das ovelhas. Porque sacrifícios precisavam de serem feitos. Cultos precisaram ser realizados aos domingos, às quintas, o que seja. Por isso que eu creio, amados, que igreja é algo essencial. Igreja não era para parar, amados. Igreja é como se fosse um supermercado. O supermercado é essencial, a igreja é muito mais. Os hospitais são essenciais, a igreja é muito mais. Nós não podemos aceitar essa loucura. Eu até acredito, pastor, mas a igreja não poderia ter fechado os cultos mesmo por respeito à saúde pública dos membros? Claro. Há um artigo no Código Civil Penal, no Código Penal, que fala de que aquele que promove ou coloca as pessoas em risco de saúde é passivo de punição, se não me engano, o artigo 62 ou artigo 64, o Léo sabe de cabeça o número dos artigos, então não vou cravar aqui. Eu sei disso. Mas igreja, amados, é ambiente para inspirar fé e esperança. Igreja deveria ser os últimos a fechar, não os primeiros. Alguns pastores obedeceram muito rapidamente, sem questionar, sem conversar. Eu tenho dito aqui, em nossa cidade menos, mas teve cidades que até hoje as autoridades políticas querem regular como que é feito o ministério de música, quantos microfones eles podem usar, quanto tempo o pastor tem que pregar. Tenha santa paciência, hein? O governo, o Estado não pode intervir assim. Não pode. Não. Não pode. Os sacerdotes tiveram a primazia. Todos participaram. Já falei aqui, ourives, comerciantes e tudo mais. Terceiro ponto, João Marcos, trazendo a estrutura como um todo, é o reconhecimento individual. Além dos nomes, há a expressão junto a ele, ao seu lado, de frente da casa. Eu já expliquei quanto isso é importante. Esse reconhecimento de que, olha, eu vou cuidar da frente da minha casa. O pastor, se não me engano, Francisco Mancebo Reis, ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Imagino que seja um senhor de idade. Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: olha, muita gente foi contaminada e contaminou outros por desrespeito aos protocolos. De achar que não, isso daí não tem nada a ver, o vírus não existe. Cada um deveria cuidar da sua casa. Ah, pastor, mas mesmo assim, cuidando, pegou. Sim. Mas, amados, há uma irresponsabilidade por parte de alguns. Eu vou te falar uma coisa, hein? É um desrespeito. Ah, eu detesto máscara. Eu também detesto, hein? Mas tem que usar? Vamos usar. Aquela cena do magistrado na região santista, eu queria muito, né, que fosse uma exceção, mas não é. O que tem de gente que tem diplominha aí, de bacharel, que se acha o tal, que pode rasgar multa. Ontem no doido também rasgou multa, agora todo mundo está rasgando multa. Cada um, vamos cuidar da nossa casa, da frente da nossa casa. Outro ponto que eu quero salientar aqui,
sacerdote trabalhou, levita trabalhou, não vou fazer a piada do levita não, que são os trabalhadores do templo, chefes, pessoas comuns, porteiros, guardas, fazendeiros, ourives, farmacêuticos. E deixa eu destacar para as minhas irmãs o verso 12, as mulheres. Você não reparou na leitura? Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, reconstruiu a parte que vinha a seguir com a ajuda de suas filhas. As mulheres, Mateus, pegaram balde também. Neemias dava valor aos seus trabalhadores. Neemias tratava as pessoas não como objetos. Elas tinham valor. Não estavam lá para serem exploradas. Homens de outros lugares vieram para construir. Versículo 2, homens de Jericó. Versículo 5, tecoítas. Mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço, mas eles pegaram no serviço. Os chefões, os tecoítas, Amós era de Tecoa, né? Os tecoítas trabalharam tanto que eles vão repetir no versículo 27. Os tecoítas reconstruíram a outra parte, desde a grande torre. Trabalharam muito, amados. Muito. Neemias, amados, embora os nobres de Tecoa e gente de outras regiões, mas preste atenção nesse ponto, para mim foi tremendo, Erivelto. Neemias só citou aqui, não é? No versículo 5, mas os seus nobres não se dispuseram a fazer o serviço e a se submeter a seus supervisores. Ponto. Mas chega. Neemias não monopolizou as suas memórias com os ingratos. Ele focou nos que se enganjaram. Tem gente que vai fazer a obra de Deus, mas fica sempre pensando, fulano de tal não está aqui. Pastor, fulano de tal está em casa. E eu estou aqui trabalhando. Para. Não vamos dar cartaz para gente ingrata, gente abusada, gente rebelde, gente submissa, gente preguiçosa. Não, vamos dar destaque a quem trabalha. A quem trabalha. João, dá um clique aí. São aplicações, não é? Vamos terminar com essas aplicações aí. Para participarmos, amados, da obra, da restauração que o Senhor está fazendo em nossa volta, no Brasil, amados, em nossa vida, nós temos que consagrar os nossos corações diante do Senhor, cotidianamente. Até mesmo porque, eu vou lançar aqui uma curiosidade no hebraico. Toda vez que você vê o verbo reparar, reparou, reconstruiu, fez reparos, a ideia, preste atenção, não é voltar como era antes, mas o verbo reparar significa aqui tornar firme. Não tem como mais voltar como era antes. Muita coisa na vida se perde, amados. Essa pandemia, por exemplo, nos mostrou isso. A igreja, amados, não dá para ser como era antes. Não dá. Mas a gente pode permanecer firme. E é isso que o Senhor está fazendo.
E a gente poderia estar em casa agora, dizendo, eu vou estar vendo agora, de longe, vou sentar na minha arquibancada e vou ver o que Deus está fazendo. Mas tem gente que está entrando em campo. Me permita uma metáfora do futebol, está sendo muito usado, né? Até esse final de semana, o ministro da Fazenda usou uma metáfora do futebol. A igreja, muitas vezes, lembra quando tinha torcida nos estádios? Há muito tempo atrás? Eram 80 mil pessoas na arquibancada, precisando de exercício. E ao final do jogo, 22 jogadores precisando de descanso. Me permita abrir meu coração para você. A igreja está assim. Para trabalhar, amados, olha só, a equipe é cada vez menor. Eu louvo a Deus por quem está com a gente, tá ok? Não estou dando crédito para quem não vem. Mas nós precisamos de cooperadores. Porque às vezes, amados, nós precisamos de descanso. E tem uma multidão, amados, sentada aqui na televisão agora. Eu fico vendo, tem gente no sofá, na cama. Ar-condicionado, ventilador em cima. Trazendo um prato, uma pizza, uma picanha. E a gente trabalhando muito, hein? Trabalhando muito. O Senhor quer restaurar o altar em nossa igreja. Como Neemias aqui, os sacerdotes, mas como 1 Reis 18, 21, Elias. Elias chama os profetas de Baal, de Astarote, ao conflito, ao desafio, mas edifica um altar. O Deus que atendesse mandando fogo seria o vencedor. Baal ou o Senhor? Quem você acha que ganhou? Quando era a vez de Baal, e Elias é sarcástico, né? No melhor sentido da palavra. Teve um dia que alguém me repreendeu que eu usei a palavra sarcástico. É uma palavra que também tem um mau sentido, mas estou usando o sentido dele ser irônico. Está aí, melhor. Se você não gosta de sarcástico, irônico. Ele fala o seguinte, começa vocês. E aí eles se cortaram, eles fizeram Baal, 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 Baal. Nada. Deu chabu. Deu ruim. Falhou. Elias vai. É abusado também. Joga água. Não dê uma de Elias, se Deus não mandar. Tem gente que fala, não, isso daí é igual uma pessoa que eu vi isso, amados, que foi expulsar demônio e falou o seguinte, esse demônio é tão fraco que eu não vou nem expulsar com o nome de Jesus, eu vou expulsar com o meu nome. Sai em nome de... Não vou falar o nome dele não, mas ele disse. Um sujeito desse sei lá, deixa pra lá. Elias orou, responde-me para que este povo conheça que eu sou o cara, eu sou o profeta, eu sou o Elias. É isso, gente? Caramba, eu estou lendo errado. Não é? Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. E aí você sabe o que aconteceu. Porque a glória é de Deus. Você trabalha, amados, mas a glória é de Deus. A glória sempre será de Deus. João Marcos, mais uma aí, meu filhão. O nosso engajamento no reino de Deus pode não ser destacado nominalmente. Porque você vai encontrar no texto homens de Jericó, tecoitas, suas filhas, levitas, sacerdotes, servos do templo, ourives, comerciantes. Mas receba essa palavra aí no seu coração. Como diz os pentecostais, essa é forte.
Deus sabe o seu nome. E 2 Timóteo 2,19 diz: Deus conhece os que são seus. Está comigo? Tem muito nome aqui, Renan. Nome estranho, mas tem nome que não apareceu. Aí você deve estar pensando, não citou meu nome? O pastor falou o nome de todo mundo, mas não falou meu nome. Não falou? Deus sabe o seu nome. Se você fez para Deus, não importa. Eu procuro não esquecer o aniversário de ninguém. Mas se eu esquecer, meus parabéns para você. Mas Deus não esquece. Está a fim de receber mais um texto, mais uma promessa de Deus? Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, 1. Mais uma, João Marcos. Tudo fica mais fácil quando há o engajamento de todos. Eram 7 portas, foram montadas aproximadamente 40 grupos de trabalho. E aí vem a minha constatação. Muito do que se pode fazer em termos de Brasil só será possível se cada um fizer a sua parte. Amados, dá vontade de chorar. Se o governo federal fizesse aquilo que é para ele fazer, o governo estadual fizesse aquilo que é para ele fazer, o prefeito fizesse aquilo que é para ele fazer, os vereadores fizessem aquilo que é para eles fazerem. Não é para ficar inaugurando rua, dando nome de rua e tal. Representantes do povo em questões, em causas. Eu não quero representantes na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional para representar os interesses dos evangélicos. Evangélicos não têm interesses. Os que têm são interesses escusos. Nós temos interesses para o Brasil. Bancada evangélica é uma corja de aproveitadores. Não precisa ter bancada evangélica. Bancada evangélica é igual a bancada da bala. Bancada do boi. Por isso que o pessoal fala do BBB. Bíblia, boi e bala. Não precisa. É só defender, amados, os interesses da cidadania. Só. Não está na Bíblia não, mas é bom. Faz a tua parte que eu te ajudarei, diz o Senhor. Né? Tem gente que cita dizendo que está na Bíblia. Como está na Bíblia, faça a sua parte que eu te ajudarei. Não está na Bíblia não, mas é bom, anota aí. É você, cada um, fazer a sua parte. À frente da sua casa, só coloca o lixo no dia que o lixeiro vai passar, que aí depois não adianta reclamar. Poxa, o prefeito, a empresa que o prefeito contratou, deve estar dizendo, porque você sabe que o lixo é quarta, e você, o cabeçuda, coloca o lixo na segunda-feira, e fica lá segunda e terça, e cachorro passa, e faz aquela festa, e mendigo passa, e arma uma cabana na frente da sua casa. Vamos cada um fazer a nossa parte? Vamos. O Brasil, amados, o brasileiro idolatra o governo. Eu citei aqui um livro chamado assim, Por que nós gostamos tanto do governo? Eu fiquei até triste, porque o cidadão que escreveu o livro, que eu li, é um historiador, depois foi trabalhar onde? No governo. É uma coisa que não dá para entender. Mas nós temos muito essa coisa do governo ter que fazer. O governo não tem que fazer, amados. Tem coisa que é o cidadão que tem que fazer. É só você fazer a sua parte. É só. Simples assim. Você é cooperador de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Porque somos cooperadores de Deus. João Marcos, mais uma aí. Jesus é o nosso exemplo de alguém que fez do trabalho seu estilo de vida.
Jesus, certa feita, diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Sem trabalho constante não haverá conquistas permanentes. Amado, presta atenção, nem vou ficar muito nesse ponto, porque você já está careca de saber. Sem trabalho não há conquista. E se você conquistar algo que não é fruto de trabalho, com a mesma impetuosidade que você vai perder, você vai ganhar. Esse escândalo, por exemplo, envolvendo o governador, caso, ou melhor, o quê? Você ganhou, você vai perder. Agora está certo, né? Ainda bem que eu tenho aqui uma correção imediata. Porque, amados, a corrupção, tem gente que fala o seguinte: pastor, eu só me corromperia se fosse muito dinheiro. Pouco não dá para me corromper. Dá, cara pálida. A corrupção não diz respeito a valores, é caráter. Você pode se corromper com R$1, gente. Eu sei que está em investigação, Ministério Público, por isso que eu falo, ele está sendo investigado, embora afastado pelo Ministério Público, mas o dinheiro que foi desviado pelo escritório de advocacia da esposa da primeira-dama, do governador, não dava para pagar um anel da esposa do Cabral. A gente está piorando na corrupção. Porque a gente está se corrompendo com valores cada vez menores. Mas é isso. Sabe o que é isso? Se ganha fácil, se perde fácil também. É isso, amados. É uma assinatura. Assina aí, nós vamos depois e tal. Vale 40, mas coloca 100 e a gente divide 30 para você e 30 para mim, tá bom? Tamo junto, e você vai lá e depois você vai fazer outra, 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 você vai fazer outra. Misericórdia, diga. Eu não quero receber aquilo que não é fruto do meu trabalho. É o trabalho, amados. É o trabalho duro, amados. Trabalho duro. Mais uma metáfora do futebol. O pessoal está reclamando que na seleção brasileira não tem gol de falta há muito tempo, né? Porque os batedores de falta têm que trabalhar, amados. Juninho Pernambucano, o maior deles, ao meu ver, o Marcelinho Carioca, tinham que treinar. Mas hoje é pura imagem, puro marketing. Não vai, tem que trabalhar. E por fim, João, Deus aguarda de todos nós, como igreja, neste tempo tão difícil. Se segura aí, na cadeira e aí você em casa. Um engajamento que ultrapassa o discurso. Nós temos de ser práticos em nosso trabalho. Posso contar com você? Gente, tem que trabalhar. Eu quero terminar a minha mensagem com um contraste. Um escrito por um cantor, um compositor secular, o Zé Ramalho, e o outro escrito pelo evangelista Mateus, contado por Jesus. São duas histórias muito reais. Do Zé Ramalho é a poesia dele, a composição, música, chamada Cidadão. Talvez você conheça. Está vendo aquele edifício, moço, ajudei a levantar. Ele conta a história de nordestinos que vieram para São Paulo e que pegam 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar, constrói os prédios, mas quando chega muito perto do prédio pronto, já inaugurado, a música diz: logo chega alguém desconfiado a dizer: tu tá aí admirado? Tá querendo roubar? Ele conta também, amados, de construções tantas e tantas outras, por exemplo, de escola. Está vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem para mim toda contente. Pai, eu vou me matricular. E tenta se matricular na escola. Mas diz um cidadão, criança de pé no chão,
aqui não pode estudar. E a música vai dizendo que o único lugar que o nordestino pode ir, mesmo tendo ajudado a construir, é a igreja, não é? E aí o padre explica para ele, não é? Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Tá? É uma poesia realmente muito linda e tristemente verdadeira na história social do Brasil. Mas em Mateus 20? Mateus 20 conta a história de um cidadão que chamou uma equipe para trabalhar. Ele sai de madrugada para contratar trabalhadores e combina: vocês vão ganhar 1 denário, o salário de 1 denário por dia. Tá combinado? Tá combinado. Mas aí por volta da hora terceira, ainda por volta de 9 horas da manhã, ele sai e vê gente ociosa na praça. E ele fala o seguinte: não é possível, tanta gente ociosa, eu estou com uma obra. Contrata uns cidadãos lá e combina com eles, repita comigo, o mesmo. Combina com eles 1 denário. Depois, meio-dia, a 11ª hora, né? Ele sai, encontra outros e diz: por que vocês estão ociosos o dia todo? Contrata. E combina com eles o mesmo, diga. O mesmo. Ao anoitecer, o dono chama o administrador e diz assim: chama os trabalhadores. E paga o salário. E começa dos últimos para os primeiros. Olha a ironia aqui. Quem chegou meio-dia, recebe primeiro. Depois 9 horas da manhã. E depois os que pegaram o batente desde a madrugada, Laci. Quando quem chegou de madrugada viu quem chegou à tarde ganhar 1 denário, falou: caramba, vou arrebentar. Arrebentar! Mas receberam 1 denário. E se queixaram. Disseram o seguinte: olha, esses vieram por último. Os trabalhadores da última hora. Tem gente que trabalhou 1 hora só. Você igualou, nós suportamos a fadiga do dia, o calor intenso. E aí o dono falou o seguinte: receba essa palavra no seu coração. Amigo, eu não te faço injustiça. Você não combinou comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora. Eu quero dar a quem veio por último. Eu quero dar. Eu quero tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que eu quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Dá um clique, João. No desafio de restaurar nossas ruínas, Deus opera no sobrenatural. E cada um de nós precisamos cooperar em nosso natural. Receba essa palavra de Deus para terminar. Pare de olhar o seu vizinho. Pare de olhar a sua vizinha. Pare de olhar quem está trabalhando, quem não está, quem está fazendo corpo mole. Pare. Faz aquilo que Deus te deu de responsabilidade para fazer. E outra coisa, não vou ser bonzinho não. Faz conforme as tuas forças, como diz Eclesiastes. Porque na sepultura para onde você vai, lá é que não vai ter serviço. Não vai ter ciência, nem inteligência, nem nada. Então fica de pé, queridão e queridona. Você quer fazer parte da lista de Deus.
Da lista de Deus. Interessante. A lista de Deus. A lista de Deus. Ah, pastor, mas eu cheguei tarde. Vai ganhar a mesma coisa. Ah, mas eu estou na igreja, pastor, eu tenho 40 anos de pastor, de ministério, eu vou ganhar, vai ganhar nada mais. Eu dou para quem eu quero, eu vou dar a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa. Estenda suas mãos assim e diga a Deus que privilégio ouvir essa mensagem nesta noite. E você em casa também, seja desafiado, sai do sofá, sai da cama, tira o pijama, vamos trabalhar. Deus está fazendo algo com a nossa igreja. Estamos mudando liderança de várias áreas. Pastor Léo está indo lá para Mangaratiba. Quem vai substituí-lo? Está aqui. Vamos trabalhar na música, na recepção, na evangelização, na tecnologia, no discipulado. Vamos trabalhar, gente. Mãos ao trabalho, na lista de Deus. Diga, eu quero estar na lista de Deus. Eu não preciso estar na lista do homem, eu quero estar na lista de Deus. Que privilégio, que bênção receber essa palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, amado e amada, queridão, queridona. Muito boa noite, tá? Que Deus abençoe sua vida, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a consolação maior do Espírito Santo de Deus esteja com vocês, cada um de vocês, esteja com o povo de Deus, a lista de Deus, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, queridão, queridona. Deus te guarde dos terrores da noite, da peste que assola ao meio-dia. Vamos trabalhar, gente. Deus é mais. Deus é mais.